Teve um dia que o Senhor fez algo tremendo na minha vida, que mudou a minha história e a história do meu chamado, e que tem tudo a ver com aquilo que eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu fui dormir, e enquanto eu estava dormindo, Jesus apareceu para mim em um sonho. E nesse sonho, eu estava andando nos corredores de um hospital. Enquanto eu estava andando nos corredores desse hospital, algo me puxou para dentro de uma sala. Dentro daquele mesmo hospital era uma sala de UTI. E um jovem, eu nunca me esqueço daquela cena, estava deitado naquela maca hospitalar. E ele estava inteiro ligado naqueles aparelhos, e ele respirava, e só conseguia respirar por causa deles. E naquele momento Jesus aparece do lado daquele jovem, e eu estava do outro lado da cama, e Jesus estava em um outro lado. E Jesus vira para mim e fala assim: Pedro, essa é a minha igreja, que muitas vezes fica apática à minha presença, e que se desvencilha de mim. E parte do seu chamado na sua vida, onde quer que eu te levar, vai ser para você pregar a mensagem de que eu tenho muito mais a cada dia para a minha igreja viver. Sempre, todos os dias, na vida de cada servo, eu tenho algo novo para derramar. Se você concorda com isso, diga amém. Quando eu acordei muito assustado. Eu pedi: Senhor, me dá sinais, fala comigo, porque eu não entendi o que é essa história de respirar por aparelhos. E o Senhor começou a falar comigo sobre o que Ele estava querendo falar. E o Senhor falou: filho, eu estou falando sobre apatia espiritual, falta de plenitude na minha presença, propósitos paralisados, sejam por quais motivos forem, medo, família, seja lá o que for, perda de foco na caminhada cristã, o amor cristão enfraquecido. E essa mensagem, ela é desde alguém que acabou de se converter, e até para um crente que já foi muito apaixonado por Jesus, mas que tem áreas na vida que precisa voltar ao primeiro amor. E a minha oração hoje, antes de ouvir pregar, era: Senhor, que hoje o Senhor possa falar conosco. Se você não entendeu muito bem o que a gente vai falar hoje, eu quero dar uma ilustração bem rápida e simples. Anos atrás, a Marinha dos Estados Unidos construiu um dos maiores navios de guerra do mundo. E ele tinha a maior capacidade de combustível para dar a volta no redor do mundo. A sua capacidade para carregar armamento e também os pelotões de guerra era imensa. Era um navio feito para a batalha. Ele tinha um propósito. Era um navio que todo mundo temia. Só que se hoje você for perguntar sobre esse navio, for pesquisar, você vai ver que ele virou um cruzeiro de luxo, aonde os famosos vão lá para poder ter um tempo de descanso, pagando fortunas, viajando pelo mundo, tirando férias. E nós, como igreja, a gente sempre tem que avaliar a nossa vida e a nossa condição perante o Senhor, porque a gente corre um risco imenso de cair em apatias com o Senhor ao longo da nossa vida. Por isso o título da mensagem de hoje é: tudo o que Ele tem para mim. Como viver a plenitude do que Deus preparou para a sua vida. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: viva tudo que Deus tem para você. Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. A gente vai estar lendo a partir do versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Um texto muito conhecido da palavra. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Eu combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também todos quantos amam a sua vida. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós estamos hoje aqui, diante do Senhor, pedindo, Deus, no nome de Jesus, para que o Senhor, com todo o teu poder, venha falar no nosso coração. Senhor Deus, que o Senhor vai além de mim, vá além daquilo que eu posso fazer, e que o Senhor fale
com cada coração, que teu Espírito tenha toda a liberdade, que a gente receba com humildade aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Amém. Paulo escreve a carta de 2 Timóteo para o seu filho na fé. Um filho que ele amava muito. E nessas cartas o sentido que Paulo sempre dava a ela era poder levar Timóteo, ou a quem seja que ele estivesse escrevendo, a um nível de fé, a um nível de relacionamento com Jesus mais intenso. E a carta de 2 Timóteo é muito inspirativa com isso. Na carta em que Paulo escreve, ele fala: Timóteo, se inspire na vida de sua mãe e de sua avó para você viver uma vida linda de fé. Timóteo, reavive o dom que eu coloquei sobre você. Timóteo, o Espírito do Senhor não é espírito de covardia. E ali Paulo, durante toda a carta, vai dando conselhos a Timóteo sobre como ele viver uma espiritualidade intensa com o Senhor, na plenitude da graça de Deus. Só que aí chega no fim da carta, e eu acho tremendo o que Paulo faz. Paulo pega como se ele olhasse para Timóteo, depois de todos os conselhos que ele deu, e fala assim: Timóteo, eu falei tudo isso como conselho para você, mas agora eu quero que você olhe para mim. Paulo tinha certeza que ele ia morrer, numa prisão romana, num calabouço frio e gelado. Paulo escrevia essa carta sabendo dessa vez, que dessa ele não ia passar. Mas ele apresenta como último conselho para Timóteo a sua própria vida. E quando Paulo fala sobre a própria vida dele, ele deixa instruções para nós sobre como a gente pode viver uma vida plena no Senhor. E eu quero agora olhar sobre essas instruções que Paulo deixou para a gente, para que a gente possa viver uma vida de fé intensa no Senhor, que o teu coração prove aquilo que o Senhor quer derramar sobre você, os chamados que Deus tem para a sua vida, que você possa escalar todas as montanhas que o Senhor tem para você escalar, que você possa viver cada encontro que Deus tem para você. Você quer isso? Levante sua mão, diga amém. Eu quero, em nome de Jesus, eu quero. E a primeira coisa que a palavra de Deus vai nos ensinar, por meio da vida do apóstolo Paulo, que para nós vivemos uma vida na plenitude do Senhor, e para a gente viver tudo aquilo que Ele tem para nós, nós precisamos viver como um sacrifício de honra a Cristo. Eu acho tremendo o verso 6. Primeira vez que eu li, eu não entendi nada. E agora eu já estou sendo oferecido por libação. Eu falei: misericórdia, o que é libação? Nunca ouvi essa palavra. E eu fiquei intrigado. O que Paulo estava querendo dizer com a palavra libação? Libação era um tipo de sacrifício do Antigo Testamento. Era um sacrifício de honra, louvor e gratidão a Deus. E eu acho lindo o jeito que esse sacrifício era feito. O sacerdote colocava o cordeiro que estava sendo ali imolado, morto, prestes a ser queimado pelos pecados do povo. E enquanto aquele animal estava sendo queimado, ele derramava vinho sobre aquela oferta. Eu acho isso tremendo, a figura que Paulo usa nesse momento. E eu fiquei imaginando o que ele estava querendo dizer para Timóteo. Eu estou sendo oferecido por libação. Paulo quis dizer que ele estava sendo oferecido como sacrifício para honrar a Jesus Cristo, o seu Senhor. Para que do mesmo modo que o cordeiro morreu como sacrifício para perdoar os nossos pecados e nos dar nova vida, Paulo estava dizendo: eu também de tal maneira vivi para honrar esse sacrifício. Se eu pudesse resumir em algumas palavras o que eu estou tentando dizer, Paulo queria com a sua vida olhar nos olhos de Jesus e dizer: Senhor, eu me sacrifico, misericórdia, eu me sacrifico para agradecer o Senhor pela tua cruz. Senhor, eu dou a minha vida em honra, em gratidão pelo sangue que foi derramado na sua cruz. Como se Paulo estivesse dizendo, com o fim da sua vida e também com a forma como ele viveu: Senhor Jesus, a sua cruz por mim não pode ficar sem resposta.
E a resposta que eu vou dar para a sua cruz vai ser a minha vida sendo entregue desde o começo até o fim dela, como sacrifício de honra ao Senhor. Esse é o primeiro ensinamento de Paulo. Se você quer viver uma vida na plenitude do Senhor, você precisa entregar ela para honrar a mensagem da cruz. Se a mensagem da cruz não te dá uns arrepios, se a mensagem da cruz deixa de significar algo para você, se Jesus consegue virar algo tão simples quanto só vir na igreja e seguir atos religiosos, isso significa que você não está tendo plenitude de vida. E deixa eu te dizer, um dos meios mais fáceis disso acontecer é no meio pastoral. A gente fala tanto sobre a cruz, tanto sobre Jesus, vivemos no meio da igreja, fazendo as coisas, mas é tão fácil a gente esquecer de dar a nossa vida para dizer ao Senhor Jesus, não foi em vão. Senhor Jesus, eu quero fazer a cruz valer a pena. Senhor Jesus, eu quero fazer o teu sacrifício valer a pena. O que Paulo estava convidando Timóteo a fazer, assim como ele fez, era por meio da forma como ele andava, da forma como ele falava, da forma como ele vivia, honrar a cruz de Jesus, fazer a cruz valer a pena. E eu muitas vezes fico triste comigo mesmo, porque eu vejo que a minha vida, às vezes eu nas correrias de um lado para o outro, esqueço de honrar aquilo que Jesus fez por mim, sendo que Deus preparou desde o princípio da história, antes de serem lançados os firmamentos do mundo, o plano da salvação para mim e para você. E a gente esquece isso e toca o barco como se nada tivesse acontecido, e a gente esquece de honrar a mensagem da cruz. Mas Jesus não é qualquer um. Jesus é a videira verdadeira, o verbo vivo, o caminho, a verdade e a vida, o cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que é o meu e o seu único e suficiente Salvador. E ele foi moído, transpassado naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. E a minha pergunta para você hoje é: como você tem respondido com a sua vida a isso? Como você tem respondido com a sua vida a isso? Para nós vivermos a plenitude do Senhor, nós precisamos ser um sacrifício de honra. Eu acho tremendo estudar sobre homens que deram tudo, inclusive a vida, pela causa de Cristo. E eu lembro de ouvir uma pregação do Daniel Kolenda, hoje líder da Cefam, em que ele falava: se você não tem um motivo pelo qual vale a pena morrer, então você não tem um motivo pelo qual vale a pena viver. Eu acho isso muito forte. E a grande questão que Paulo estava mostrando para Timóteo é: eu vivi para Cristo, e agora estou inclusive sendo disposto a morrer por Ele. Eu não sei se você já leu o livro ou ouviu falar da história dos 5 homens que viveram aquela experiência do Through the Gates of Heaven, of Splendor. Um desses homens, Jim Elliot, ele ficou muito famoso. Ele estudou no mesmo lugar em que o Dr. Shedd, muito conhecido aqui no Brasil, estudou. Ele e mais 5 homens, eles americanos, gostavam muito de pilotar aviões. Um certo dia sentiram a vocação, o chamado de Deus, para irem para uma tribo no Equador pregar a mensagem do Evangelho. E eles, com muita convicção no coração, deixaram tudo que eles tinham, pegaram os aviões que eles gostavam de pilotar, e eles iam e começaram a fazer os primeiros contatos com aquela tribo. E ali, durante 6 meses, eles fizeram contatos, e chega um determinado dia que Jim Elliot começa a sentir que o negócio estava ficando perigoso. Os índios não estavam entendendo o que estava acontecendo. E aí a igreja dele manda uma carta: Jim, sai daí. Se você sair e voltar para casa, a gente vai mandar 100 outros missionários para tudo quanto é canto do mundo, porque a gente não quer te perder. E eu acho interessante a carta que ele escreve retrucando. Ele fala o seguinte: vocês não entenderam nada. E ele escreve para a igreja: viva de tal forma que quando chegar ao final da sua vida, você não tenha mais nada para fazer para Deus, a não ser morrer. Que tremendo. Alguns meses depois, isso o Dr. Shedd contando,
ele abre o noticiário e vê o corpo do seu amigo Jim Elliot boiando nas águas do Equador. Ele tinha sido morto por aquela tribo de índios. Se passaram anos, isso foi na década de 50, quando os seus filhos crescidos, Jim Elliot morreu, e mais os 4 homens que estavam junto com ele. Depois de anos, os seus filhos crescidos sentem a vocação do Senhor, reúnem-se com as mães deles e falam assim: mamãe, o Senhor está nos mandando ir para o mesmo lugar onde o papai morreu. Aquelas mães olharam para eles e falaram: o Senhor falou conosco também. Então aquelas viúvas, junto com aqueles filhos, arrumam uma nova comissão missionária. Só que quando eles chegam naquele mesmo lugar que os pais deles tinham sido recebidos com a morte, aqueles índios recebem eles com uma alegria imensa. E eles começam a conviver com aquela tribo, conseguem evangelizar, aprender a língua. De repente chega o dia do primeiro batismo. Um dos filhos daquele homem está para batizar um dos líderes da tribo. Ele levantou a mão para batizar, aquele líder levanta, segura a mão dele e fala assim: antes de você fazer isso, eu preciso te contar uma coisa. Claro, o que foi? Fui eu que matei o seu pai. Aquele homem começa a chorar, abraça ele e falou: mas hoje você não é mais aquele homem, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. E aquele menino vira para aquele homem e fala: mas o que aconteceu que vocês receberam a gente de um jeito tão diferente do que quando os nossos pais vieram aqui? Aquele homem começa a dar risada, e ele fala assim: no exato momento que nós matamos o seu pai, no meio dessas árvores, nós vimos homens voando, vestidos de branco. Eles brilhavam e entoavam louvores. Naquele mesmo momento nós entendemos que nós tínhamos feito algo errado. E eu estou te dizendo que a morte do seu pai não foi em vão, porque nós passamos a nossa vida esperando alguém vir explicar para a gente o que tinha acontecido naquele dia. Deus é tremendo. Pedro, o que você está querendo dizer? Aleluia. Pedro, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nessa vida nós não estamos a passeio. Eu estou querendo dizer que o melhor jeito de viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para mim e para você é com alegria a gente entregar a nossa vida como sacrifício a Cristo. Eu estou falando para você morrer? Não, só se for preciso. Mas eu estou dizendo para você viver por Ele e derramar a sua vida no altar de Cristo com as suas ações, para dar valor àquilo que Jesus fez para você. George Miller um dia disse: houve um dia em que morri para o mundo, e desde então tenho me dedicado em somente ser aprovado por Deus. Você tem vivido para honrar a cruz de Cristo? A sua vida traz honra à cruz? Esse é o nosso primeiro ponto. A segunda coisa que a palavra nos ensina, para nós termos essa plenitude, é viver para cumprir o propósito de Deus e deixar um legado de fé. A palavra é muito clara que todos os que estão salvos beberam de uma mesma fonte. Todos nós bebemos de um mesmo Espírito, lá em 1 Coríntios capítulo 12. E o Senhor tem um propósito revelado para mim e para você. E um dos textos mais famosos da Bíblia é esse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Esse texto é lindo por si só, mas eu acho que o contexto em que Paulo escreve ele é mais lindo ainda. Paulo fala: o tempo da minha partida é chegado. E eu fui estudar essa palavra partida. No grego, a língua em que foi escrita, ela tem um significado muito especial. Ela significa desatar, desafrouxar. E eu acho tremendo que essa palavra era usada quando uma guerra terminava. E quando o soldado ia desmontar a sua cabana, para pegar as suas coisas e levar para casa. E Paulo estava dizendo:
o tempo da minha batalha, o tempo da minha guerra acabou. Eu estou desmontando a minha barraca. Mas quando ele olhava para o campo de batalha, ele podia dizer: nessa batalha que eu estou indo embora agora, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a minha fé. Eu e você, como cristãos, todos os dias enfrentamos campos de batalha na nossa vida. E o que Paulo nos inspira a pensar é que eu e você precisamos viver a ponto de olhar para trás na nossa vida, nos campos de batalha da vida, e dizer: eu tenho sim combatido o bom combate, eu tenho sim guardado minha fé, eu tenho sim completado a minha carreira. E eu acho tremendo que o bom combate significa propósito. Não é qualquer combate, não é sair fazendo qualquer coisa, mas o que Paulo estava dizendo: o Senhor tinha uma linha para eu andar, Ele tinha um caminho para eu percorrer, Ele tinha um alvo para eu alcançar, e hoje eu morro com a consciência limpa, de que as montanhas que era para eu escalar, eu escalei, de que aonde o Senhor propôs para eu andar, eu fui. Errei muito, mas eu sei que eu guardei a minha fé. O que significa completar a carreira? Significa que abandonar não é uma possibilidade. Como cristãos, eu e você devemos ser o povo que onde os outros param, nós continuamos. Quando a gente olha para o nosso mundo quebrado, a gente precisa continuar. Quando a gente olha para as dificuldades de ser um cristão no nosso tempo e de guardar aquilo que o Senhor tem para nós, a gente precisa continuar. Onde os outros param, nós continuamos. E guardar a fé, fidelidade. Paulo estava ensinando que para vencer a batalha da fé e viver a plenitude de Deus, é necessário cumprir o propósito do Senhor, com persistência, sendo fiel até o fim. Quando você olha para a batalha da sua vida, você vê você preenchendo, cumprindo os propósitos que Deus propôs para a sua vida. Na nossa vida nós temos 3 S's que nós podemos escolher viver. O primeiro S é sobrevivência. Tem gente que vive para sobreviver. Tem gente que vive meio que deixa a vida me levar. Você trabalha, mas você trabalha para ganhar dinheiro. Não tem nada de diferente, para sobreviver. Você fez uma faculdade porque tinha que fazer. Você vai, você ganha aquilo que você tem, você faz isso e aquilo outro, e você vai andando. Gente que vive para sobreviver. O segundo tipo de gente é as pessoas que buscam o sucesso. Sucesso é ótimo, mas como pode ser uma perdição? Eu li uma declaração de Michael Jackson antes de morrer, em que ele falava: é dolorido ser eu. Que forte. Mas o último S é aquilo que Jesus espera de mim e de você: significado. Eu e você precisamos ser e viver uma vida que tenha significado. E se hoje você pudesse perguntar para as pessoas que estão do seu lado, e perguntar assim: qual o significado da sua vida? O que você acha que elas diriam? Para que a sua vida serve? O que elas acham o que você acha que as pessoas diriam? A nossa vida aqui nessa terra precisa cumprir um propósito. E se a gente foge um pouquinho desse propósito, a gente está fadado a cair numa apatia espiritual. Porque a palavra fala que quando nós caminhamos sobre o chamado do Senhor, os milagres e as maravilhas de Deus nos acompanham. E que vida triste é a vida que deixa de viver essas coisas. O Senhor tem algo lindo para fazer na minha e na sua vida. Mas para isso a nossa vida não tem que ser uma vida só de sobrevivência. Não tem que ser só uma vida que busque o sucesso, mas tem que ser uma vida que signifique. E muitas vezes na nossa vida a gente deixa isso de lado. Só que não existe coisa mais triste do que viver sem um propósito, do que viver sem plenitude de vida, do que deixar de amar como você deveria amar, do que deixar de buscar como você deveria buscar, do que deixar de ser como você deveria ser.
Guarde isso no seu coração. A minha e a sua vida nessa terra é um quarto de hotel. Você vem, fica um pouquinho nela e já vai embora. Qual vai ser o significado que você vai dar para esse tempo aqui? Qual vai ser o significado que você vai dar para esse tempo aqui? Eu acho tremendo quando a gente vive o propósito de Deus, que o Senhor tem coisas tremendas para a gente. E com propósito eu não estou querendo dizer só alguém ser pastor, alguém vir para um ministério. Pelo contrário, é a forma como você vive o seu dia a dia sobre uma palavra de Deus, sobre algo que o Senhor propôs para você, e você não abre mão disso, e isso é o guia da sua vida. E a partir do momento em que eu comecei a viver isso na minha vida, eu já fui tentado várias vezes a perder o senso de propósito, e já perdi algumas vezes. Hoje mesmo o Senhor me chamou a reatar propósitos com Ele que eu tinha. Mas eu me lembro de tantas experiências de quando eu vivi nos propósitos do Senhor. Eu me lembro há um tempo atrás, nós fazíamos viagens missionárias lá para Cracolândia. E a gente ficava num barracão, aonde eles serviam ali comida para os usuários de crack. E eu lembro que era o primeiro dia, eles abrem o barracão, colocam a gente para fazer o louvor e para pregar, e depois dão comida e banho no pessoal. E eu me lembro que eu estava escalado para ministrar o louvor no primeiro dia. E eu estava empolgado, em oração, fervoroso. Eu falei: Senhor, o Senhor me trouxe aqui por um propósito. E é maravilhoso viver num propósito de Deus. E eu lembro que eu comecei a ministrar o louvor, cantando aquela música Nada Além do Sangue. E eu sei que um girava na minha frente, outro gritava, tinha outro pregando junto comigo, e tinha um se jogando no chão, e outro berrando. E eu falei: meu Deus do céu. E eu sentindo uma agonia no meu coração. Eu falei: para que está servindo isso? E naquele momento eu fiquei bravo com Deus, porque eu olhava, não tinha uma alma viva prestando atenção no que eu estava cantando. E eu tentava falar e ninguém escutava. E a gente cantava e o pessoal dançava, parecia que estava num show de rock. Eu fiquei desesperado. Nós fomos pregar em chácaras de recuperação lá, foi lindo o que Deus fez. Mas eu confesso que com aquele dia eu tinha ficado frustrado. Se passaram 2 anos. Foi o ano, esses 2 anos que se passaram, logo depois teve a Arena da Baixada, o primeiro culto lá na Arena. E eu fiquei responsável por cuidar do coral da Cristolândia, essa missão que tira as pessoas do crack. Fiquei responsável por cuidar deles, dar comida, estar junto com o pessoal. E eu lembro que a gente estava lá servindo eles, pessoal ex-usuário de crack que estava ali. E de repente teve um cara que ficou me olhando. Eu falei: o cara está me encarando, né? E o cara ficou me olhando, eu comecei a ficar assustado. De repente esse homem toma coragem de vir falar comigo. Ele se aproxima, ele bate no meu ombro, e eu viro para ele: tudo bom, meu irmão? E os olhos dele estavam cheios de lágrimas. Ele olhou para mim e ele perguntou: há 2 anos atrás, era você que estava cantando Nada Além do Sangue, lá no barracão da Cracolândia? Eu fiquei mais branco do que eu já sou. E eu sei que eu falei: sim, era eu sim, era eu. Ele disse: naquele dia, enquanto você cantava aquela música, o Espírito Santo de Deus me visitou. Eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo, mas Ele limpou minha consciência. Eu ouvi a voz de Deus, e naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. Eu fiquei em abstinência até eles acreditarem que eu podia ser levado para uma casa de recuperação. Eu fui, e hoje eu estou aqui para cantar lá na Arena da Baixada e glorificar o nome do Senhor. Sabe o que é isso? Isso é propósito de Deus. Isso é propósito de Deus. E eu nunca me esqueço da cena daquele rapaz subindo as escadas do palco da Arena da Baixada e levantando as mãos e cantando que música? Nada além do sangue de Jesus. Quando, meu irmão, você aceita o propósito de Deus, o responsável pelo que vai acontecer na sua vida não é você, mas é o Senhor. Porque o plano de Deus é perfeito, e quando nós caminhamos nele, nós temos a certeza do cumprimento desse.
Hoje o Senhor está te chamando para caminhar mais firme nos propósitos dEle, para aceitar novos desafios que Ele vai pôr no seu coração, porque quando nós caminhamos na palavra do Senhor, existe plenitude de vida. O que sua vida tem significado? Você pode dizer que tem combatido o bom combate? O Senhor vai te oportunizar daqui a algumas semanas a ter significado com o movimento do 4K que a gente vai fazer aqui na igreja. E se você está entendendo essa mensagem, você precisa ser o primeiro a sair correndo e buscar um dos papeizinhos para ser um influenciador e um agente desse movimento, para fazer a diferença aqui no nosso tempo. Quem aqui vai fazer isso? Deixa eu ver. Eu quero viver o propósito do Senhor. Eu quero viver esse movimento. Aleluia. Corrie ten Boom falava: nunca tema confiar um futuro incerto nas mãos de um Deus conhecido. A última coisa que a palavra de Deus nos ensina, para nós termos plenitude de vida, é viver esperando a recompensa celestial e não a desse mundo. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: existe uma recompensa nas regiões celestiais, e eu estou indo lá buscar elas. Aleluia. Paulo termina falando assim: agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Com certeza que Paulo estava falando sobre o céu, mas eu fiquei me perguntando o que ele quis dizer com coroa da justiça. E eu fui procurar estudar, e eu descobri que a Bíblia fala sobre algumas coroas. Existe, por exemplo, a coroa da vida, que é a coroa da salvação, que todo aquele que crê no Senhor Jesus, se arrepende dos seus pecados, vai receber gratuitamente das mãos de Cristo. Mas o que Paulo estava falando aqui não era da coroa da vida, ele estava falando da coroa da justiça. A coroa da justiça era um prêmio que Paulo estava esperando receber das mãos de Jesus. Esse prêmio não é a salvação é gratuita. Mas o prêmio da coroa da justiça é uma condecoração. E aqui Paulo estava fazendo referência a como os atletas daquela época eram premiados, não tinham medalhas, eles eram premiados com aquela coroa de louros. E Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, o meu tempo chegou, e a forma como eu vivi nesse mundo não foi para ter recompensas desse mundo, inclusive porque logo depois ele vai falar: eu estou numa prisão romana, fui chicoteado diversas vezes, pronto para morrer, passando frio. Paulo não foi exaltado nessa terra, mas ele dizia a Timóteo: existe uma recompensa, existe um tesouro que está guardado para mim na região celestial, e eu estou indo para lá agora receber ele. E eu acho tremendo que esse tesouro, ele é ganho quando um homem de Deus vive a santidade, o propósito, a busca a Deus de uma maneira tão intensa, pura e fiel, que ele está destinado a receber um galardão especial nos céus. E eu quero te dizer algo nessa noite: eu não quero viver de outro jeito na minha vida, a não ser de um jeito em que eu possa ouvir da boca de meu Jesus: servo bom e fiel. Eu tremo de medo quando as escrituras dizem que existem pessoas que vão chegar no céu cheirando fumaça. Não, eu quero chegar no céu, eu quero chegar diante do trono da graça de Deus, tendo a certeza de que aquilo que eu podia entregar nessa terra eu entreguei, tendo a certeza de que aquilo que eu podia fazer eu fiz, e viver de um jeito em que eu possa ser condecorado nos céus, como um servo, ninguém melhor do que outra pessoa, mas alguém que entendeu o que é viver Jesus, e o que é viver a plenitude de Cristo. Nós vivemos em um mundo em que tudo que a gente quer é ser aceito, reconhecido,
Mas a coroa que o Senhor quer te entregar nos céus, muitas vezes não vai ter a ver com os sonhos de reconhecimento que você tem nessa terra. A coroa dos céus muitas vezes não vai ter a ver com aquilo que mostra que uma pessoa é grande ou não aqui nesse lugar. A coroa dos céus é a premiação daqueles que aguentam até o fim, que não abrem mão de viver sobre um propósito, sobre uma palavra do Senhor. E eu quero te perguntar, qual coroa hoje mais intensamente você tem buscado? A coroa das suas realizações, a coroa dos seus sonhos, a coroa dos seus prazeres, ou a coroa dos céus? Eu quero buscar a coroa dos céus. Eu quero buscar aquilo que Jesus tem para a minha vida. Era 1912. Um pregador escocês chamado John Harper embarcava em um navio que ficou conhecido por causa de Leonardo DiCaprio, o Titanic. Ele e a sua querida filha Anne estavam dentro daquele navio. E como você conhece muito bem a história, aquele navio começa a afundar. Aquele pregador sente uma chama dentro do seu coração, a chama de um homem que busca a coroa dos céus e não desse tempo. Ele abre mão da chance dele conseguir ser resgatado. Ele se abaixa para olhar nos olhos da sua filhinha Anne e fala: Anne, papai te ama, mas o papai tem que cumprir a missão do Senhor agora. Ele põe a sua filha dentro de um daqueles botes salva-vidas, começa a correr em volta daquele navio, gritando: mulheres, crianças, venham, venham, procurem os botes, entrem nos botes, ainda dá tempo. E ele arrumava confusão, dava um jeito de ajeitar as pessoas, conseguia colocar o maior número de gente dentro do bote, e aquele navio ia afundando, afundando, e ele incansavelmente persistia, até uma hora que ele não tinha mais onde pisar. Ele abriu mão do seu colete salva-vidas, jogou fora, e quando ele percebe que o fôlego da vida dele estava terminando, ele enche os seus pulmões com tudo que ele podia, e ele começa o mais alto possível a gritar: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. E eu fico imaginando esse berro ecoando por aquele mar de desespero, com aquelas pessoas morrendo. Eu não sei quantas pessoas ouviram, eu não sei quantas pessoas entenderam a mensagem, mas John Harper me ensina algo tremendo. A todos nós foi dado o fôlego da vida. Se eu e você estamos aqui hoje, é porque o Senhor nos deu vida. Mas a minha pergunta para você hoje é: o que você tem feito com o fôlego da vida que o Senhor te deu? Eu tenho certeza que John Harper era um homem que queria viver os propósitos do Senhor e a plenitude dele, porque ele usou os seus últimos fôlegos para adorar o Senhor por meio da pregação da palavra santa de Deus. Minha pergunta para você é: você quer viver plenitude com Deus? Você quer viver plenitude com o Senhor? Entregue hoje mais da sua vida, mais do teu fôlego de vida, como um sacrifício de honra, como um sacrifício de louvor, que dá reverência à cruz, como alguém que está sempre pronto para ouvir os propósitos do Senhor e cumprir com fidelidade, como alguém que busca as recompensas não desse século, mas do século vindouro. Hoje eu quero orar com você, e eu quero pedir para você abaixar a sua cabeça no seu lugar, e para você colocar o teu coração diante do Senhor. Abaixe sua cabeça no seu lugar.
Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu peito. Põe a mão no seu coração. Eu amo quando a palavra de Deus fala em relação aos heróis da fé, que estes homens eram homens dos quais Deus não se envergonhava de ser chamado seu Deus. Estes homens eram homens dos quais este mundo não era digno, porque eles decidiram viver uma vida de plenitude. Porque um dia eles tomaram iniciativas de fé para dizer ao Senhor: Senhor, eu não aceito uma vida que não vive tudo aquilo que o Senhor tem para mim. E hoje, quando eu terminava de preparar esse sermão, lembrando desse texto, eu falei: Senhor, eu quero entrar para essa galeria de heróis da fé. Eu quero ser alguém de quem o Senhor não se envergonha de dizer que é meu Deus. Eu quero ser alguém de quem o mundo não é digno. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor preparou, tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E hoje, se você quer viver a mesma coisa, hoje, se você quer fazer parte desse exército que o Senhor está levantando para ir além, para viver uma vida de fé mais profunda, para entregar mais do fôlego da vida, para honrar o sacrifício da cruz, hoje, se você quer poder dar validade e mais significado para a sua vida, fique de pé no seu lugar, porque eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não aceito mais viver uma vida medíocre. Eu não aceito viver uma vida sem significado. Eu não aceito viver uma vida que não é para o louvor e glória de Cristo Jesus. E hoje eu posso olhar para a cruz e dizer: Senhor Jesus, a minha vida será dedicada a cada dia para fazer valer a pena, para dizer: não foi em vão, Senhor. Aquilo que o Senhor fez por mim não foi em vão. Eu vou honrar com as minhas atitudes, com as minhas palavras. O seu sacrifício é suficiente para eu te buscar todos os dias. O seu sacrifício é suficiente para eu abandonar pecado. O seu sacrifício é suficiente para eu viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Se você quer isso, erga as tuas mãos para o alto e comece a pedir ao Senhor: Senhor, em nome de Jesus eu quero. Senhor, em nome de Jesus eu quero. Senhor, me leva a viver a plenitude do Senhor. Revela teus propósitos, revela aquilo que o Senhor tem para mim. Eu sei que é grandiosa a tua obra em mim. Diga a Ele, clame ao Senhor pela revelação dEle na sua vida. Diga: Senhor, eu quero que o Senhor seja exaltado através de mim. E nesse momento agora, você vai imaginar a sua vida, as suas atitudes sendo derramadas perante o altar do Senhor, como Paulo derramou a vida dele como uma oferta de louvor a Jesus, sacrificando a sua vida junto com o sacrifício de Cristo. Abra o seu coração e sacrifique ao Senhor. Sacrifique a sua história, a sua vida, quem você é. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Jesus, eu oro nesse momento pela tua igreja. Eu oro pela minha vida, Senhor. Senhor Deus, eu clamo pelo agir do teu Espírito nesse lugar. E eu peço na autoridade do nome de Jesus, que um fogo, que um fervor do Senhor tão forte, mas tão poderoso possa vir agora e está nos arrebatando, Senhor Deus, para que a gente esteja querendo te conhecer mais, para que a gente esteja querendo ouvir tua voz, Santo, e poder caminhar nos caminhos que o Senhor quer propor para a gente. Senhor, no nome de Jesus, nós estamos com as mãos erguidas para dizer: Pai, nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e nós pedimos, Senhor, não nos deixe perder aquilo que o Senhor reservou para a nossa história, Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo por avivamento no nosso meio. Eu clamo no nome de Jesus para que o Senhor esteja nos enchendo de tal forma que a gente não tenha vergonha do Evangelho, mas que a gente possa ter uma dedicação que busque a coroa dos céus e não a desse mundo, Senhor. É assim que nós oramos a Ti, meu Jesus,
em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.